a todos do canal Tarô para a sua vida prática. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam na paz, na luz e na harmonia, com muito bom senso e discernimento, para que possam sempre resolverem da melhor maneira possível todas as situações que lhes são apresentadas durante a vida. Aqui Vitor com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força, sempre. Pois bem, hoje eu quero fazer um vídeo aqui para vocês a respeito do método europeu e do método americano de tiragem, as suas diferenças, enfim, pois muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso e muitas praticam um método ou outro e às vezes nem sabem se estão praticando ou não. Pois bem, vamos lá. Método europeu. No que consiste, basicamente, o método europeu? O método europeu, ele consiste em se jogar o tarô sempre com os pares, ou somente com os arcanos maiores. Aí já não seria nem um método europeu, já seria um método básico mesmo, de só usar os arcanos maiores do tarô, os 22. Mas o método europeu, ele preza por usar o tarô, por fazer uma tiragem de tarô, sempre aos pares. Então, um arcano maior, mais um arcano menor. Então, nas 13 casas, por exemplo, da mandala astrológica, você vai tirar um arcano menor e um arcano maior para cada uma daquelas casas. Então serão 26 cartas, correto? Nisso consiste o método europeu. O método europeu, ele não usa cartas invertidas. Então, se uma carta sair invertida na tiragem, ela não é considerada como invertida, ela apenas mantém seu significado normal, seu significado comum. Não se usa cartas invertidas no método europeu. Quando uma carta é considerada negativa, é considerada mal aspectada, é considerada em seu sentido inverso no método europeu, somente se ela cai em alguma casa em que a carta deve ser interpretada no seu sentido negativo. Uma casa, por exemplo, uma casa de obstáculo, uma casa de oposição, uma casa de influências negativas. A casa número 2 do método Peladan, por exemplo, só dessa forma se deve interpretar aquela carta como negativa. Tudo bem? Nisso consiste o método europeu, basicamente. A grande dificuldade que se tem no método europeu é qual? É você saber conjugar os significados dos arcanos menores com os arcanos maiores. Nisso reside a grande dificuldade do método europeu. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal explicando para vocês sobre essa conjugação, que um arcano menor não anula um arcano maior, mas sim ele adjetiva, ele mostra como vai ser o sentimento, como você vai se sentir diante daquela energia que é demonstrada pelo arcano maior, ou como o fato analisado nas cartas do tarô se dará, como aquele fato, como aquele acontecimento ocorrerá através do arcano menor emanando para o arcano maior. Entenderam? Mas isso é um outro vídeo que eu postei aqui para vocês no canal, vocês vão encontrar lá. O vídeo tem o seguinte título: Arcanos menores anulam os arcanos maiores? Podem procurar aí nas nossas playlists, nos nossos vídeos que vocês acharão. Tudo bem? Pois bem,
Nisso consiste o método europeu, basicamente, gente. É a conjugação de arcanos maiores com arcanos menores, sempre nas casas dos métodos de tiragem, e não usar cartas invertidas. As cartas só terão seu significado negativo quando ela sair numa casa de um método de tiragem específico negativo. Tudo bem? Eu vejo vantagens e desvantagens no método europeu. Aí já vou dar a minha opinião. Bom, a desvantagem é que realmente, muitas horas, ele requer, o método europeu, ele requer uma conjugação de interpretação maior. Porque você tem que adequar o arcano menor com o arcano maior. Então ele é o método mais difícil, na minha opinião. Não é? Na minha opinião, ele consiste no método mais difícil devido a este aspecto de você saber conjugar e fazer uma interpretação daquela combinação. Que sai de um arcano maior de um arcano menor. Então nós temos algumas dificuldades, por exemplo, a torre com 10 de ouros, a torre com 10 de copas, exemplos que eu coloquei lá no vídeo. Tudo bem? É isso que consiste o método europeu, basicamente. E também é o seguinte, em alguns métodos de tiragem, nós não temos essas posições de obstáculos ou de negatividade. Então, muitas vezes, nós não conseguimos, através do método europeu, ver uma carta negativa. Mas isso é muito bem resolvido por esses métodos de tiragem. Eu acho que os métodos de tiragem eles já nos dão um norte muito grande e nós vamos saber interpretar isso com tranquilidade. Mas o que eu acho que a maior dificuldade mesmo é você saber conjugar o arcano menor com o arcano maior. Tudo bem? Esclarecido o método europeu? Pois bem. Vou passar agora para o método americano. O método americano basicamente é o seguinte: o método americano você joga com todos os arcanos. Então nós pegamos os arcanos menores, os arcanos maiores e embaralhamos juntos, tá? Eu não falei, esqueci de falar aqui, que no método europeu também nós fazemos o seguinte: nós embaralhamos os arcanos maiores, tiramos, colocamos as cartas nas suas devidas posições, depois embaralhamos os arcanos menores separadamente e colocamos as cartas nas respectivas posições. Aqui no método americano não. No método americano nós vamos, embaralhar tudo em conjunto e aí sim colocamos as cartas nos métodos de tiragem, nas perguntas específicas, enfim, o que vocês quiserem usar como método, que é muito importante. Tudo bem? E essa que é a grande diferença. E também há uma outra grande diferença, é o quê? No método americano, nós usamos cartas invertidas, tá? No método americano, sim. Aí nós interpretamos, nós usamos. Se a carta sai invertida, aqui nós vamos ler no seu sentido contrário. Tudo bem? Esse é o método americano. Eu, às vezes, em algumas tiragens, eu gosto de conjugar o método dessa forma. Carta negativa para mim, ela... Na minha opinião, eu vou dar a minha opinião total aqui sobre isso, não querendo jamais ser o dono da verdade. Estou querendo aqui apenas passar conhecimento para vocês do que eu estudei e da minha prática com o tarô. Tudo bem? Eu não uso cartas invertidas. Eu acho que carta invertida, às vezes você pega, por exemplo, se eu não estou atento ao baralho, aí eu pego o baralho aqui dos arcanos menores, por exemplo, aí estou aqui com os arcanos maiores, tá? Vamos supor que na hora eu me concentro e
tudo bem, me concentro, faço minhas orações e vou fazer uma tiragem. Às vezes não presto atenção e faço isso aqui, ó. Ó, os arcanos maiores na sua posição normal, os arcanos menores invertidos. Gente, a possibilidade de os arcanos menores aqui, neste caso, saírem invertidos é total, porque eu vou embaralhar assim, não vou... As cartas não vão inverter, correto? E geralmente eu mantenho minhas cartas todas em ordem. Então, se eu tirar qualquer arcano menor aqui, ele vai estar, não é, na sua posição invertida, correto? Aí que está. Esse para mim é um grande problema do método americano. Entenderam? Vamos ver se sai um arcano. Aí. Olha o 9 de ouros invertido. Vamos ver se sai alguma próxima carta aqui, ó. Aqui já saiu a estrela. Um arcano maior. Vamos ver. Aí. 3 de espadas invertido. Esse é um grande problema para mim. Eu gosto de usar o método americano da seguinte forma: usar todos os arcanos, sim, e colocá-los no método de tiragem usando apenas uma carta. Então, faço uma mandala astrológica aqui e vou interpretar cada uma das cartas que saíram, usando, se veio arcano menor ou se veio arcano maior, não importa. Para mim, usando dessa forma os arcanos maiores em conjunto com os menores todos juntos, sem ser o método europeu, eu acho bem melhor. Então aí a gente faz um misto, né? Usando todos os arcanos, não separando os maiores dos menores, não usando em pares, porém não usando as cartas invertidas. Eu acho que essa questão das cartas invertidas, elas têm um aspecto histórico para se distinguir. Eu não vou passar aqui a história completa para vocês, mas ela foi durante um momento da história do tarô, o uso das cartas invertidas foi apenas para se demonstrar que você era de uma determinada escola. Nós sabemos que no tarô nós temos correntes, escolas. Tem a escola simbólica, tem a escola cabalística inglesa. Entenderam? Então, neste aspecto aqui, as cartas invertidas eram usadas somente para isso. Para se distinguir que você era de uma determinada escola e nada mais. Tá bom? Então é isso, gente. Basicamente, são essas as diferenças. O método europeu, você tem de ter o cuidado de separar os arcanos maiores, os arcanos menores, embaralhá-los separadamente e fazer a tiragem e não usar cartas invertidas. Método americano, tudo junto. Se você quiser usar a carta invertida, você usa. Ou não, como eu faço. Ok? Então, espero que tenham gostado deste vídeo, que este vídeo tenha sido um esclarecimento para vocês. Não vejo um método melhor, um método que seja mais perfeito que o outro, não. Acho que tudo é relativo, acho que a gente tem que usar muito a nossa intuição e a nossa capacidade de interpretação acima de tudo. Não há métodos certos e errados. O importante é que você se familiarize com algum método e, sobretudo, que numa tiragem específica você use somente um. Então você está fazendo uma tiragem para uma pessoa ou para você mesmo. Então, se você for fazer uma pergunta, você faz uma pergunta, aí usa o método europeu. Aí na outra pergunta você já usa o método americano, eu já acho que já confunde muito e não fica uma leitura legal, não fica uma leitura completa, não fica uma leitura que, sobretudo, você se sinta seguro. Então é importante você seguir uma linha, porque você vai ter autoconfiança e você vai passar confiança também para as pessoas. Tudo bem, gente? Essas são as diferenças básicas entre o método europeu e o método americano. Há outras coisas para se falar, sim, logicamente. Não estou dando aqui
a completude das escolas, mas eu estou falando sobretudo na diferença entre os métodos de tiragem, tudo bem? Eu, Vitor, mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês, é muito prazer, com muita honra que tenho vocês aqui no canal Tarô para a Sua Vida Prática, agradeço a audiência e espero-lhes nos próximos vídeos. Salve a sua força!